eu estou com a tarefa ingrata aqui de começar a fazer essa fala, também, como o Sérgio falou, depois de vários momentos super legais de música, disso tudo, e aqui é meio anticlímax, tá certo? Cansado, todo mundo no quente, tendo que ouvir. E o que é engraçado, pessoal, é que ah, as pessoas que estudam cada vez mais linguagem hoje em dia, né, o cérebro humano, cada vez mais elas estão entendendo que a música, a matemática, a linguagem corporal, elas são aparentadas da nossa linguagem oral, né? Então, é muito recorrente, às vezes as pessoas não entendem, assim, eu fui num encontro de músicos, eles ficavam tocando o tempo todo. Então, mas é assim que eles conversam. Isso é uma conversa. Em vários grupos, em várias civilizações humanas, inclusive, o ritual, vocês sabem disso melhor do que eu, o ritual da música é um ritual para você conhecer quem é amigo, quem é inimigo, se tem afinidade ou não, etc. Então, a música tem essa linguagem poderosa, né? Tendo dito isso, como linguagem poderosa, evidentemente que o capitalismo presta muita atenção nisso, né? Então, é a parte que eu vou retomar no meu segundo bloco. O primeiro bloco, pessoal, são umas frases do Marx, em que ele propõe mais ou menos o seguinte. A primeira frase, eu vou parafrasear mais ou menos, para não ficar lendo assim, mas ele está num livro chamado A Miséria da Filosofia, na verdade está em cartas desse livro, Miséria da Filosofia, em que ele diz o seguinte, ele fala um pouco sobre o pensamento pequeno burguês. Vocês podem achar meio estranho isso, mas é que no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo da ciência, o pensamento pequeno burguês ele é muito forte. Essencialmente, o que é esse pensamento pequeno burguês? Ele é o pensamento que ele tem um pé no mundo dos ricos e um outro pé no mundo dos pobres. O que o Marx fala é mais ou menos o seguinte. Que o pequeno burguês, por exigência de seu estado, ou seja, da sua mentalidade, ele fica deslumbrado com o poder e a beleza da alta burguesia. E, ao mesmo tempo, ele se solidariza com o sofrimento do povo. Essa última parte eu discordo do Marx. Acho que ele é muito generoso nessa parte. Acho que raramente o pequeno burguês se solidariza com o sofrimento do povo. Normalmente ele finge, né? Mas, enfim, o Marx está colocando isso. E aí ele fala, então o pequeno burguês ele é simultaneamente burguês e povo. Ele tem a pretensão de ter encontrado um certo equilíbrio justo entre essas duas posições, entre os ricos e entre a maioria da população. Aí vem uma outra parte do Marx que é muito interessante. Essa mentalidade pequeno-burguesa, às vezes, diviniza a contradição. Ou seja, tem opiniões excessivamente ambíguas em relação às posições a serem tomadas, porque, afinal, tem aquele lado, tem um outro lado, tem essa postura, tem essa outra posição. O que o Marx está tentando chamar aqui é para uma posição que quer ficar em cima do muro. Ele está escrevendo um pouco para artistas, para intelectuais, para pessoas que nas sociedades como as nossas, sociedades com divisão do trabalho, têm algum tipo de privilégio. Tá? E, nesse sentido, ele fala, essa mentalidade pequeno-burguesa ela vai se revelar em todos os seus interesses. No interesse material, nas concepções religiosas, científicas e artísticas. O pensamento pequeno-burguês é a contradição personificada, né? Ou seja, o pensamento pequeno-burguês ele é a própria contradição. Depois vem a parte
que eu mais gosto, e essa é uma interessante, porque, para aqueles que acham que o pensamento do Marx e do Engels não fala de psicologia, tem muito de psicologia, porque ele fala o seguinte: essa mentalidade pequeno-burguesa faz com que pessoas assim tenham apenas um estímulo, 2 pontos, a vaidade. E como a todos os vaidosos importa apenas o efeito do momento, o sucesso do dia. Então vocês vejam, pessoal, o que ele está falando um pouco aqui? Ele está falando que essa mentalidade pequeno-burguesa, que não toma posições, que fala, estou entre o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, todas as situações são complexas demais. A gente está vendo um exemplo claro isso na mídia corporativa em relação ao que acontece a Israel e Palestina agora. A situação não é complexa, a situação não é difícil. É só ver quem está tomando pancada há 70 anos. A mentalidade pequeno-burguesa, Israel é um Estado rico. Os palestinos são os pobres nessa história. Entre outras coisas, é você falar assim, mas olha, veja, eu sou contra a violência, Vocês sabem, toda a lenga-lenga que tem. Então, essa é a gênese do pequeno burguês. O recado que o Marx dá em relação a isso é que esse pequeno burguês, ele é tão empobrecedor, esse pensamento, que ele se refugia numa coisa, infelizmente, muito importante e que está arraigado nos seres humanos, que é a vaidade. Né? O que significa isso? Significa que, por vaidade, as pessoas falam assim, não, mas será que vale a pena entrar no MST agora? Se o movimento estiver em alta, vai ser bacana para mim. Se o movimento estiver em baixa, deixa eu sair fora. Será que é bacana eu entrar no agronegócio agora, se eu conseguir? Bom, se for legal, por vaidade, eu quero. Se o agronegócio, felizmente, vir a falecer, como a gente espera, né? Muitas pessoas vão chegar e falar assim, não, eu não quero nada com isso. Tem um componente de interesse material direto nisso, tá bom, pessoal? Mas tem muito de vaidade, né? Essa é a ideia de vaidade. E eu estou falando de vaidade, parece estranho, porque tem um outro pensamento do Marx que eu queria compartilhar com vocês. Esse é da ideologia alemã, e ele fala o seguinte, no comunismo não haverá pintores, mas pessoas que pintam entre outras atividades. É uma frase simples, mas é bem interessante. Ele não está falando que não vai ter pintura, que não vai ter música, que não vai ter arte, que não vai ter literatura. Ele está falando que, numa sociedade diferente, todas as pessoas vão poder fazer um pouco disso sem se definirem como eu sou pintor, eu sou músico, eu sou artista, eu sou intelectual, blá, 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 blá. Tá certo? E, infelizmente, pessoal, o capitalismo, ele utiliza isso muito bem. Tá certo? Ele desenvolve, por vários meios, mecanismos de mentalidade pequeno-burguesa o tempo todo, e ele oferece para a gente migalhas de ideologia pequeno-burguesa que muitas vezes pegam pela nossa vaidade. Né? E aí, pessoal, eu vou para a segunda parte da minha fala. Quanto que está meu tempo, Carla? Tá bom. Tem que... Tá. A segunda parte, pessoal, é pode parecer uma ruptura meio abrupta com isso, mas ela é interessante para trazer alguns exemplos de como que as forças reacionárias, as forças capitalistas, elas o tempo todo, elas estão pensando em economia, política, cultura, tudo junto ao mesmo tempo agora. Eles não descansam um minuto em relação a isso. E aí, normalmente, a gente sabe da importância que há para os movimentos de esquerda se propor a juntar a cultura para as lutas de mudança da sociedade. E muitas vezes é uma batalha enorme dentro da esquerda convencer as pessoas de que essas lutas são lutas conjuntas, elas estão próximas. Pois bem, pessoal, a direita há muito tempo não tem problema nenhum com isso. Ela junta isso o tempo todo.
eu vou dar alguns exemplos de como que, por exemplo, o atual império atua para juntar política, cultura e o uso que se faz dos artistas em relação a isso. O primeiro exemplo, pessoal, é o exemplo de que, logo após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50 e nos anos 60, da Guerra Fria, o que aconteceu? A Agência Central de Informação, a CIA, dos Estados Unidos, vocês já viram falar, talvez, da CIA, tá certo? Vale, inclusive, pessoal, visitar o site da CIA. Eles têm um site muito bem feito, graficamente. Eu sou uma besta para navegar em coisas de internet, e ele é muito amigável, tá certo? Até eu consigo achar as coisas lá. E eles publicam as coisas, eles não escondem as coisas. Ou seja, eles escondem muitas coisas, evidentemente, mas eles têm um site super organizado. Isso aqui que eu vou falar não está exatamente no site. Isso aqui foi de jornalismo investigativo. Mas nos anos 50 e nos anos 60, a CIA, que é o braço armado dos Estados Unidos, né, em política internacional, o FBI é dentro dos Estados Unidos, a CIA é fora. A gente está sob domínio da CIA, tá certo? A população americana é domínio do FBI, porque a população americana também é submetida lá dentro, né? A CIA, nos anos 50 e 60, ela patrocinou uma coisa chamada expressionismo abstrato. É conhecido como arte abstrata dos anos 50 e 60, de pintores que seriam ao contrário de uma arte engajada, de uma arte com mensagem, de uma arte que as pessoas entendessem. Então, vocês devem ter conhecido. Às vezes, o expressionismo abstrato é uma tela com borrão. Para eles, era importante, isso está nos relatos das pessoas que estudaram isso, é para dar a ideia de quanto que o liberalismo ocidental ele era muito mais, ou seja, os Estados Unidos, ele é muito mais livre, ele é muito mais aberto à livre iniciativa do que um outro tipo de arte, que seria uma arte dita política. Toda arte é política, tá certo? Não há arte que não seja política. Eles incentivaram isso. Grandes nomes da pintura abstrata dos anos 50, 60, receberam financiamento para produzir esse tipo de coisa. Esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo, pessoal, também a partir dos anos 50 e 60, foi uma coisa que a CIA foi criada em 47, 48, e imediatamente após isso eles criaram uma rádio Europa Livre. Essa rádio Europa Livre, até hoje, ela atua. Na rádio Europa Livre, eles começaram a promover turnês de músicos americanos pela Europa, para promover a ideia de capitalismo no modelo americano, né? Então, grandes nomes participaram, no primeiro momento, involuntariamente dessa história. Por exemplo, nos anos 50 e 60, na Europa, o jazz, a CIA patrocinou turnês de alguns nomes como Lou Armstrong, Dizzy Gillespie. Se vocês gostam de música, talvez vocês tenham ouvido esses nomes. Eles são nomes importantes. E outros nomes também brancos do jazz. O que deu um pouco errado foi o momento que os músicos negros, como Louis Armstrong e Dizzy Gillespie, no momento que eles perceberam que eles estavam sendo utilizados como, digamos assim, propaganda americana da liberdade, eles começaram a se revoltar contra isso, se recusaram, e deu problema, porque eles diziam, como que um país que reprime, mata e destrói a população negra propõe liberdade para outros países, né? Então, isso deu um ruído com os músicos negros de jazz nos Estados Unidos. É um segundo exemplo para vocês anotarem aí. Tem um terceiro exemplo, pessoal, que também
em literatura, vocês devem ter ouvido falar, talvez, de oficinas de escrita criativa. Talvez vocês tenham ouvido falar alguma coisa assim. A partir dos anos 50, 60, até os anos 70, a CIA patrocinou, nunca é o nome da CIA, tá certo? Sempre tem o nome de uma fundação chique, com um site super bem bonitinho, assim, mas o fundo, quem está pagando a conta é a CIA. E eles promoveram oficinas de escrita criativa. Mas no essencial dessa escrita criativa é o seguinte: você pode falar sobre tudo, desde que você não fale sobre solidariedade, cooperação, coletivismo, né? E vários escritores embarcaram nessa, vários escritores bem conhecidos no mundo de língua inglesa. Então, são dilemas infindáveis sobre as dores da alma, dor de cotovelo. Ultimamente é sofrência, tá certo? Mas uma sofrência aparentemente sofisticada, etc., etc., sem você entender as causas que estão no entorno daquilo, né? Além disso, a CIA também bancou intelectuais, bancou grupos em universidades que criaram teorias, muito nessa linha de oficina criativa, que são teorias que se propõem a rever as ciências humanas. É um pessoal que escreve de um jeito complicado para ninguém entender, né? Vocês já devem ter visto alguns textos assim. São textos super difíceis que, no fundo, dizem o seguinte: você não merecia estar lendo esse texto ainda, aceite as coisas como elas são, acredite no que eu falo, né? Na hora do debate, se você quiser, a gente dá o nome aos bois a esse tipo de picaretagem. Tem muito contra-revolucionário, tá certo? Que se posando de esquerda dentro dessa corrente bancada com grana americana. Finalmente, pessoal, tem outro ponto. Esse é bem interessante. Nos anos entre 2009, 2010 e 2011, alguns de vocês talvez saibam disso. A CIA tem um outro programa dos Estados Unidos chamado Agência de Desenvolvimento Internacional USAID, USAID. A gente falava USAID, assim, vocês devem ter ouvido falar, talvez, desse órgão. Ele foi muito atuante nas ditaduras aqui na América do Sul, nos anos 60 e 70. A USAID, pessoal, ela, no final de 2009 e 2010, ela começou a se infiltrar no movimento de hip-hop de Cuba. Ela selecionou alguns grupos de hip-hop, alguns grupos cubanos de músicos, e que tinham algumas reclamações, que tinham algumas posturas contra o governo Castro, e eles começaram a montar gravadoras fantasma, órgãos de imprensa fantasmas, órgãos de divulgação, começaram a bancar festivais de música, tudo com o intuito de incentivar uma mudança, o que eles sempre chamam mudança de regime, para que fosse um regime democrático, né, como eles sempre falam, a democracia que eles gostam, aliciando, entre aspas, esses músicos do hip-hop. E muitos entraram, por conta da mentalidade pequena burguesa, ficaram encantados com a possibilidade de fazer uma turnê não sei onde, ter finalmente sua obra gravada. Aí teve problema, para orgulho de todos que acreditam no socialismo. O serviço secreto cubano foi dando corda para eles. Foi dando corda, até juntar todas as pontas, né? Quando juntou todas as pontas, eles pegaram, olha, você está sendo bancado por isso, tal. E aí o Serviço de Segurança cubano desmontou essa operação, junto com uma operação conjunta, que era a operação de criar um Twitter, né? Lembra essa que mudou agora, não é mais Twitter, daquele maníaco lá, que se acha dono do mundo. Eles estavam criando também para Cuba, era um Twitter específico para Cuba, para fazer a divulgação dos festivais, a divulgação dos músicos, etc, etc, etc. Pessoal, esses são alguns dos exemplos, só para vocês perceberem que
Histórias como a do agronegócio, aqui no Brasil, e a maneira como o agronegócio joga grana e joga dinheiro em cima de pseudo-músicos, pseudo-manifestações artísticas, ela não vem do nada, tá certo? Eu não estou falando que o agronegócio ele é bancado pela CIA, né? Mas o que existe, pessoal, é uma afinidade, tá certo? E essa afinidade, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar esperto a isso. E aí eu vou para o meu último ponto da conversa, que é o seguinte: nesse jogo de forças, pessoal, uma batalha das ideias que sempre acontece é o seguinte: o poder hegemônico ele sempre tem que tirar das pessoas a ideia de que elas podem mudar as coisas, né? Isso é fundamental. Ao longo de várias revoluções, sempre houve mobilização popular, sempre houve grupos que queriam avançar um pouco mais em relação ao que a revolução estava apontando, né? Uma das funções dos poderes hegemônicos é bloquear isso, é tapar a boca disso. E aí, pessoal, a arte, a cultura, ela entra, às vezes, como uma mão na luva nisso, aliciando pessoas. Eu lembro que é muito interessante você ler os relatórios do Serviço Secreto Cubano. Eles são fantásticos, né? E no momento que eles viram, por exemplo, que 2 dos hip-hoppers lá estavam se deliciando com a diária dos hotéis em Havana, eles falaram assim, mais uma pista de que esses caras têm problema aí, né? E isso, pessoal, eles não precisaram estudar o Marx, não precisaram ler essas coisas, não precisaram, mas estar atento ao que está acontecendo, né? Porque tem um problema muito sério que é um outro aspecto que a gente pode conversar, que é a tal da ideologia da arte. A ideologia da arte, pessoal, ela é uma coisa que o capitalismo pega de maneira muito forte. E ele convence as pessoas de que porque você toca um instrumento, porque você lê 2 ou 3 textos, porque você pinta não sei o que lá, porque você tem uma capacidade para fazer alguma outra coisa, que você pode ser especial e você merece algo mais do que outra pessoa. Deu para entender o que eu estou querendo dizer, pessoal? Assim, essa é uma armadilha muito séria, né, baseada na divisão social do trabalho. E aí, pessoal, eu já encaminho para o final da minha fala, só para dizer o seguinte, que esse tipo de mentalidade, esse tipo de concepção, ele é muito impregnado em países como o nosso, né? Países que não aboliram, os Estados Unidos não aboliram a escravidão, aboliu formalmente, né? Nosso país não aboliu a escravidão. Eu estava conversando com o Emerson, que veio me trazer, ele estava falando sobre os relatos, por exemplo, do que é o trabalho de quem dirige Uber ou dirige transporte aqui em São Paulo. Se você é negro ou se é negra, você tem um tipo de tratamento aqui, né, nesse país. Eu estou querendo dizer o seguinte, só para fechar. Esse país é um país que aceita, muitas vezes, algumas reformas pontuais, mas transformações estruturais sempre vão cair num dilema pequeno burguês, sabe? Por um lado, por outro, pode ser isso, mas não pode ser aquilo, tal. Eu não estou falando que é fácil resolver essa questão. Eu estou querendo dizer que, às vezes, é importante a gente tentar ter isso em mente, né? Ter esse tipo de clareza, eu acho. Mas, para encerrar mesmo, pessoal, 2 coisas. Já que eu tenho 5 minutos, era uma só. Então, a primeira... Hã? Ainda não. Mas o que acabou que é um desafio para vocês. Eu estou vendo aqui, uma coisa complicada. Vários povos, agrupamentos humanos, tem um povo na Namíbia, pessoal, que é muito interessante, que é o seguinte: se você é um caçador muito hábil, se você é um cantor muito hábil, se você é alguém que faz coleta, eles são caçadores-coletores, e faz de uma maneira muito especial isso, você não vai fazer esse tipo de atividade. Você vai fazer algum tipo de outras coisas. E aí,
os pesquisadores, antropólogos que vão ter contato com eles falam, mas por que vocês fazem isso? Para evitar vaidade. Porque se você caça e você é muito bom, se você canta e se você é muito bom, se você faz algum tipo de atividade e você é muito bom, de repente você pode ficar encantada ou encantado com isso. E achar que você merece privilégio. E achar que você não tem que olhar para a comunidade como um todo. Então você fica um pouco no seu canto, faz as suas coisas, tá certo? Se quiser compartilhar, compartilha com todo mundo. Mas não exija reconhecimento especial. Pessoal, isso também fez parte da natureza humana. Isso é parte da nossa história. E a segunda coisa, pessoal, já que eu tenho os 2 minutos e 34 segundos a mais, é uma coisa interessante, que tem uma peça, o Sérgio e a Helena falaram das peças deles, eles até contaram uma peça, a Ópera dos Vivos, falaram sobre. Se eu não estiver enganado, tem uma fala de uma personagem que a Helena faz nessa peça, e que a personagem fala o seguinte, a arte me deu tudo. Sem ela eu não seria nada. Eu seria uma suburbana agressiva. Eu acho que é isso a frase. É exatamente isso, não é? Eu seria uma suburbana... Pessoal, em síntese, é exatamente isso. É o perigo. E é irônico essa formulação, tá certo? A arte é uma coisa maravilhosa, a música é uma coisa maravilhosa, vários tipos de manifestações são umas coisas maravilhosas. Só que a gente tem que tomar cuidado para não cair na ilusão de que ela me salvou, através dela eu sou mais do que o meu colega, do que a minha colega, etc. Senão a gente corre o risco de cair em armadilhas ideológicas, tá certo, pessoal? Era isso, então. É uma alegria estar aqui, uma responsabilidade muito grande, né? A gente vai resgatar aqui, né, uma síntese do que a gente coletivamente já vem debatendo, analisando e construindo aí no decorrer do último período, né? Então, não é nada da cabeça da Cássia, e tampouco esperem por grandes coisas novas, mirabolantes, porque não é, né? É a nossa leitura que a gente tem feito coletivamente dentro do movimento com relação ao período que vivemos hoje. E por que isso é importante, companheirada? A gente estava comentando no intervalo, né? Esse encontro já é revolucionário por uma série de motivos. Mas um deles, vocês revolucionaram o nosso método, né? Porque a gente sempre começa a primeira coisa na área de conjuntura. Vocês falaram não. A primeira coisa, nós vamos falar de música. A segunda coisa, nós vamos falar de música e política. Agora, nós vamos falar de conjuntura, para que isso nos ajude a entender qual a melhor tática que nós temos que implementar nesse período, nesse momento histórico. É só por isso que a gente faz análise de conjuntura, né, comparada. Não é porque a gente gosta de mostrar que somos sabidos. É porque é necessário que a gente entenda e tenha uma leitura unificada do momento político que a gente vive, para que a gente possa, a partir dessa leitura, definir as táticas necessárias para esse momento político. E é aí que vocês vão entrar, né, nos próximos dias, né, a partir dessa nossa leitura do momento político e econômico do Brasil. Que músicas temos que cantar no próximo período? Para quem? Como? Por quê? Né, esse é o desafio que vocês vão ter aí ao final desse encontro. Então, muito rapidamente, vou ser telegráfica, porque o tempo urge, porque eu já falei um monte, né, e porque realmente não tem nada de muito novo. Mas eu vou trazer um primeiro bloco, companheirada, para a gente começar com alguns elementos estruturais da conjuntura internacional que nos ajudam a compreender a nossa conjuntura local. E depois vamos entrar um pouquinho para o nosso país, né, e para o momento que estamos hoje, e como é que o nosso movimento, então, a partir dessa leitura, está se posicionando taticamente nesse período. Começamos sempre dizendo, né? Imagino que vocês vão falar, já sei o que ela vai falar. Vivemos uma crise estrutural do capitalismo. É ou não é? Começa sempre assim? Vivemos um período de uma crise estrutural do modelo do capitalismo. Qual é a questão, companheirada? É que isso não pode virar mantra. Nós temos que dar conteúdo para isso. O que significa isso? Quando a gente fala que vivemos uma crise, um período de crise estrutural do capitalismo. Então, a gente tem que ter conteúdo para isso. Não adianta nós só ficar repetindo. Né? E ele é uma crise estrutural por quê? Porque não há solução por dentro do capitalismo.
Diferente das crises cíclicas de superprodução, que o próprio capitalismo, né, ele tem aquele período, né, de crise, depressão, aí começa, né, o próprio capitalismo se recupera e entra num período de ascensão maior do que o anterior. Esse não é o caso. Nós estamos vivendo um período realmente de crise estrutural, porque é uma crise do modo de produção capitalista. Esse modo de produção não consegue mais resolver essa crise, como fez no passado em outras crises cíclicas, né? Quais são as saídas que o capital encontra, né? Para o capital, saída para a crise, companheirada, não é resolver o problema do povo, é resolver o problema da recomposição da tua taxa de lucro, né? Então, na crise, caiu a taxa de lucro, qual é a saída do capital? É mais paulada em cima da classe trabalhadora, né? É precarizar, né? É avançar sobre o mundo do trabalho, é avançar sobre os bens da natureza, que proporcionam uma super taxa de lucro para o capital, sem ter que mexer com o mundo do trabalho. Então, a solução do capitalismo para superar a crise ou para retomar suas taxas de lucro durante a crise é mais capitalismo, na nossa cabeça, né? E essa é uma crise que a gente fala que é estrutural também porque ela afeta todas as dimensões da vida humana, né? Ela é uma crise econômica, que se desdobra numa crise social, né, o aumento da miséria e das desigualdades no mundo todo, né, que se dobra numa crise ambiental, porque é o espaço em que o capital mais avança nesse momento de crise para tentar retomar suas taxas de lucro. É uma crise, diria que civilizatória, do ponto de vista de valores ou antivalores que se aprofundam nos momentos de crise. É uma crise política, né, do modo do governo burguês, né? E isso a gente vê, isso é mundial, companheirada. Quando a gente fala isso, a gente olha para o Brasil e a gente consegue ver, né, bem claro como essas crises se materializaram. Mas esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo e que se materializa nos países com algumas diferenças, a depender, né, do grau de dependência que esse país tem ou não. Muito bem, acompanhada dessa crise estrutural do capitalismo, nós vivemos uma disputa pela hegemonia mundial. Uma disputa que, como diz o Márcio Postman, a gente tem repetido muito essa frase dele, né? Ele diz que a gente não está vivendo uma época de mudanças, a gente está vivendo uma mudança de época, né? É toda uma reestruturação do mundo como nós conhecemos ele hoje. E essa disputa por hegemonia se dá principalmente entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, por um lado, isso também não é só mantra, né? Tem conteúdo para a gente dizer. Os Estados Unidos está vivendo um período de declínio, né? O que nos mostra isso? A crise interna que vive os Estados Unidos, econômica, social, política, né? O que nos mostra isso? A perda de uma hegemonia completa no campo militar. O que nos mostra isso? A questão da produção. Os Estados Unidos, com a financeirização do capitalismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos parou de produzir bens básicos. Não valia a pena. Então, investia, né, no mercado financeiro e foi jogando a produção de bens necessários para a sua população para os outros países. Então, os Estados Unidos passou a ser dependente da produção de uma série de produtos básicos. Do outro lado, nós temos a China. E há elementos concretos que nos mostram que a China está num período de ascenso, né? Isso pelo crescimento econômico, que é baseado no mercado interno, tem um mercado interno enorme, então não está suscetível, né, às questões internacionais externas. O avanço tecnológico, o controle da produção, tanto de bens tecnológicos como de bens básicos, e uma aliança sino-russa que tem, em sua grande maioria, apoio dos países do sul global. Se você perguntar na África hoje, vocês preferem Estados Unidos ou China e Rússia? Sem dúvida nenhuma, eles vão falar China e Rússia. Até por uma questão histórica, porque China e Rússia sempre estiveram ao lado das guerras de libertação dos povos africanos, lá nas décadas de 60 e 70. Só que, né, ali tem... O que equilibra essas forças?
que os Estados Unidos ainda mantém hegemonia quase completa cultural. É ou não é, Daniel? E hegemonia cultural, companheirada, é diretamente o modo como nós vemos o mundo. E isso ainda está sob a hegemonia quase completa dos Estados Unidos. E a hegemonia econômica, que é do dólar. Onde estamos nós nisso? América Latina e África, em especial. No olho do furacão. Estamos no olho do furacão. Por quê? Porque nesses dois continentes se concentra a grande maioria dos bens naturais necessáveis para a produção tecnológica, se concentra a mão de obra barata necessária para que se produza sem perder tanto da taxa de lucro. Então, nós estamos no meio do furacão. Qual a leitura que a gente faz, companheirada? É que esse furacão vai se aprofundar nos próximos períodos. E é isso que nós estamos vendo com a guerra da Ucrânia, é isso que nós estamos vendo com os conflitos agora na África Ocidental, que se rebelam contra o poder neocolonial francês. É isso que nós estamos vendo com o recrudescimento da violência contra o povo palestino no Oriente Médio. Estou aqui marcando, tá? E esse vai ser um longo período de guerras, de instabilidade mundial, e que vai demandar de nós, mais do que nunca, companheiros e companheiras, como movimento revolucionário, como movimento internacionalista, saber nos posicionar sempre, em qualquer situação, ao lado dos povos oprimidos. Bom, como é que está a nossa classe trabalhadora? Isso também estou ainda no internacional. Depois, tudo isso a gente vai ver que se reflete no Brasil. Uma classe trabalhadora, companheirada, que não é mais a classe do Marx, né? Não é mais a classe majoritariamente operária de fábrica, é uma classe extremamente heterogênea, é uma classe que no sul global mais de 50% não é trabalhador formal, ou seja, não está representada em nenhum sindicato, em nenhum instrumento clássico de organização da classe. É uma classe desorganizada e desesperançada. E é essa desesperança da classe trabalhadora que leva a essa ascensão de uma extrema-direita com apoio popular. É uma desesperança de conseguir resolver seu problema material, então as pessoas correm para outras questões, né? As questões ditas morais e tal. Muito bem, na América Latina ainda. Vivemos aí um novo ciclo de bloco progressista, acabamos de perder ontem, né? O Equador ganhou a direita, mas não podemos negar que vivemos aí um novo ciclo com duas novidades, né? A Colômbia, que sempre foi o bastião dos Estados Unidos, bastião contra-revolucionário dos Estados Unidos no continente latino-americano, né? A porta de entrada que os Estados Unidos sempre contou para atacar Cuba, Venezuela e qualquer movimento insurgente no continente, hoje está no nosso bloco, isso faz muita diferença. Mas um bloco progressista que vive uma realidade muito diferente da realidade do bloco anterior. Nós não vivemos um boom dos commodities, ao contrário, nós vivemos um aprofundamento da crise econômica internacional. Não dá mais, é impossível fazer o que os governos progressistas fizeram no ciclo anterior, que foi, vamos deixar todo mundo feliz, né? As elites ganham, a classe trabalhadora ganha, né? Umas políticas ali, né, de assistência e todo mundo fica feliz. Não dá mais, não tem dinheiro para isso. Nós não estamos no momento econômico que estávamos. E vivemos um avanço da extrema-direita muito forte no continente em nível mundial. E aí, companheirada, já vou entrar no Brasil para já ir finalizando. Tem mais 10 minutos, né, Carlinha? Não se enganem, companheiros e companheiras. Ganhamos só uma eleição. Tiramos o fascismo do governo, deste governo. Agora, não esqueçam da experiência argentina. Se esse governo não responder às necessidades da população, nós corremos o risco de ter um fascismo muito piorado no próximo período. E isso faz parte da nossa tática, né?
evitar a todo custo que esse governo não dê certo. Ele tem que dar certo. Companheirada, tudo isso, então, a gente viu, né? Em especial desde o golpe de 2016, mas todo mundo, nós vivemos isso, né? Aumento da crise econômica, aumento da crise ambiental, aumento das desigualdades, da pobreza, da fome. Voltamos para o mapa da fome. Um aumento exponencial do fascismo, né? E de ideias fascistas no conjunto da sociedade brasileira, que vem muito dessa desesperança, mas vem muito também da perda de espaço da direita mais clássica, que abriu espaço para essa direita mais neofascista. E o que foi a eleição do Lula, companheirada? Um freio de arrumação. Não é a solução de todos os nossos problemas. Isso acho que nenhum de nós tem essa ilusão. Mas foi um freio de arrumação. Espera, vamos, pelo menos, tentar deter, né, esse processo ladeira abaixo que a gente viveu nos 5 anos de governo Bolsonaro. Mas, né, derrotamos o fascismo nessas eleições, não derrotamos o fascismo politicamente, não derrotamos o fascismo 100% enquanto projeto, não derrotamos as ideias fascistas 100% no conjunto da sociedade. Esse é um desafio que nós temos. Análise de conjuntura, companheirada, é análise da correlação de forças. É muito fácil a gente simplesmente dizer, governo Lula está dando certo ou não está dando certo? O que a gente tem que analisar é quais são as forças que atuam nesse momento histórico que faça com que o governo, a classe trabalhadora e a burguesia se movimentem assim ou assado. Porque não depende só de vontade política, nem de vontade nossa, né? Como é que está o governo hoje? Quase 1 ano depois de governo. Continua um governo que está tentando reestruturar um Estado completamente desmontado, está tentando reestruturar um orçamento completamente desmontado, um governo formado por uma frente ampla, amplíssima, como a gente diz, com vários interesses diferentes no interior do governo, né, que se unificaram numa única bandeira, que era a derrota eleitoral do fascismo, mas que ali tem uma série de diferentes compreensões, inclusive de projeto, no interior desse governo. Acompanhado de um aumento da crise econômica em nível internacional. Qual é o desafio principal do governo? Hoje, a questão econômica, né? Precisamos retomar o crescimento para que o governo possa dar as respostas para as questões imediatas que estão colocadas pelo povo brasileiro, que ainda está muito lenta essa resposta. Mas crescimento econômico significa baixar juros, crescimento econômico significa reindustrializar, crescimento econômico significa também investir em política social para que, né, as pessoas tenham também poder de compra e de consumo. E os tempos do governo nosso e do povo são diferentes. O governo tem um tempo de Estado, né, que não é o tempo da emergência, da urgência, da fome do povo. Isso cria insatisfação. Né, e que tampouco é o tempo nosso, que é o tempo da organização. Né? Então, são 3 tempos difíceis da gente equilibrar. A burguesia, a gente entende que continua dividida. Né? Tem ali a nossa burguesia mais clássica, que, inclusive, parte dela está dentro do governo, mas que ocupa o Banco Central e que defende que não caiam as taxas de juros, por exemplo, né? Que está dentro do governo, parte dela, e que defende, sim, o agronegócio como principal projeto para a agricultura no nosso país, e está dentro do governo. Né? Essa direitona clássica, que está dividida porque tem uma outra parte da direita, que é a direita fascista. Né? Essa, sim, que se entrincheirou principalmente ali no Congresso, mas que tem não só e nada menos que os 3 maiores governos, os governos dos 3 maiores estados, economicamente falando, do Brasil, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Né? E nós, enquanto classe, né, com dificuldade nos nossos instrumentos organizativos, são 70 milhões, 2/3 da classe trabalhadora brasileira hoje, que é informal, com dificuldade de construir uma bandeira que nos unifique, mas há luz no fim do túnel, e a gente tem visto, em especial,
nos estados onde estão esses 3 governos fascistas, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, alguns pequenos inícios de mobilização da classe, que nós temos que fomentar. Companheirada, já terminando, né? Qual a nossa tarefa? O que a gente entende, então, né? Onde é que está o centro da luta de classe nessa conjuntura que, muito telegraficamente, a gente repassou coletivamente aqui? Nós ainda estamos num período de acúmulo de forças. Ainda estamos. E 2, a batalha das ideias assume um espaço central na luta de classes nesse período. O que entendemos, como eu disse? Não podemos, gente, correr o risco desse governo falhar. Não é porque independe do nosso gosto ou não gosto pelo Lula, pelo PT, mas nós não podemos correr o risco de ter um Milei, como é o cara que está a ponto de ganhar na Argentina, que é um Bolsonaro piorado. E se o governo falhar, como falhou na Argentina, o que aconteceu na Argentina, companheirada? Cristina Kirchner, estava lá no nosso campo, né? Os progressistas da hora. Falhou, entrou Macri, neoliberalismo na veia. Falhou, voltou Alberto Fernandes, nosso, estamos juntos. Falhou e estamos correndo o risco de ter um Bolsonaro piorado na Argentina nas próximas eleições presidenciais, agora, daqui a algumas semanas. Então, isso nós não podemos correr o risco. E qual é a tática, a partir dessa leitura da conjuntura que nós temos, né? Qual é a tática que o MST, então, define como central nesse período? Pressão com apoio, apoio com pressão. Nós entendemos, companheirada, que apoiar o governo não é ficar em casa quieto. Muito pelo contrário. O que pode mudar a correlação de forças nessa balança é povo na rua. Esse governo não tem apoio necessário internamente, nem no Congresso, para fazer reformas mais estruturais, nem que ele queira. Esse apoio só pode vir das ruas. Então, companheirada, nós mobilizar, seguir organizando a classe, seguir fazendo luta, é parte central da nossa tática, inclusive de apoio ao governo. É nós que vamos dar legitimidade para que o governo, se quiser, possa fazer mudanças mais estruturais. Sem nós, esquece, gente, não vai ter. Vai ser mais do menos do que nós vimos até agora. Então, não tenham dúvida, nossa tarefa central continua sendo arrancar conquistas da pauta emergencial, nós precisamos arrancar, seja lá o que for. O povo precisa sentir que tem alguma coisa diferente. Nós precisamos seguir organizando o povo. Como fazer isso? Com essa classe desorganizada, dispersa, sem identidade de classe, espalhada. Nós precisamos seguir fazendo luta concreta no interior da sociedade. E já, então, para terminar, porque eu não posso passar vergonha, já que o Daniel foi tão, né, certinho. Veja, companheirada, não se faz batalha. Hoje, isso também já é uma leitura, não tenham dúvidas, isso é do conjunto do MST, não é de vocês, nem é desse encontro, nem é do setor de cultura. Não se faz batalha das ideias. Não se organiza o povo nas periferias, se não for através de 2 instrumentos centrais. As questões materiais que vive aquela comunidade e a cultura. O povo, a classe trabalhadora hoje, não se identifica mais com as formas clássicas do discursão, companheirada, vocês sabem disso. E isso, olha, vou citar aqui para que a gente registre que esse é um posicionamento do conjunto do MST, a fala do João Pedro Stedley numa atividade na África do Sul, ontem, em que ele diz: a melhor maneira de fazer agitação e propaganda é através da cultura e da arte, através da poesia, da pintura, da música, do teatro. A arte e a cultura chegam ao coração, e a luta de classe se dá com o coração. Então, companheiros e companheiras, vocês estão hoje, mais do que nunca, convocadas e convocados para assumir essa tarefa
de fazer a batalha das ideias, de organizar o povo, de fortalecer a luta de classes, a partir do que vocês sabem fazer tão bem, que é a música, a arte, a cultura. E é isso que dialoga com o povo, companheirada. Muito mais do que 1000 discursos. Muito mais do que 1000 falas nessa mesa. 10 Cássia não contam metade de um de vocês cantando aqui. É isso que vai mexer com o coração do povo. É isso que vai fazer com que o povo se identifique com o que nós estamos defendendo. E aí, companheirada, é o que cantar, como cantar, para quem cantar e por que cantar. E finalizo, então, agora finalizando mesmo, segundo o meu relógio, ainda tenho 5 minutinhos, não vou levar tudo isso, mas só declamando, companheirada, porque eu não sei cantar. Se eu cantar aqui, sai todo mundo correndo antes da hora. Mas um rap, também não sei declamar em forma de rap. De um rapper palestino, conhecido como MC Abdul, que é uma criança de 12 anos, que vive em Gaza, na Gaza sitiada e ocupada, e que achou no rap a forma de resistência. Em uma das suas músicas ele diz: estou exausto. Ontem à noite eu não consegui dormir, e quando consegui, pude ouvir bombas nos meus sonhos. Um pesadelo real. Como eles podem ser tão maus, transformando crianças e pessoas inocentes em mártires? Esperamos as bombas sem saber onde cairá a próxima. Encosto no canto do meu quarto, tentando proteger meu irmão mais novo, enquanto o prédio treme, como se estivesse possuído. Mas nada é mais forte que a vontade dos oprimidos. Eu bombardeio de volta com minhas letras e rimas. Quero liberdade para a população. 2 milhões de prisioneiros e prisioneiras vivendo nesse local, gritando para os muros, mas nada muda. Essa é a vida sob uma ocupação. Corte de água, de eletricidade. Eles estão derrubando torres. Mas isso não está prejudicando o poder que tenho na minha caneta. Quando estou escrevendo, sou imparável. O microfone é a única saída possível. Porque é assim que posso falar o que penso. Quero liberdade para a população. 2 milhões de prisioneiros vivendo nesse local, gritando para os muros. Mas nada muda. Essa é a vida sob ocupação. Obrigada, companheirada.